do Senhor, meus queridos irmãos, que o Shalom do Eterno possa estar sobre a sua vida neste momento. É um prazer e uma alegria ter você conosco mais uma semana. Isaías nos diz que the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ele diz que a erva se murcha e as flores secam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nós viemos aqui hoje para falar para você que a palavra que Deus revelou lá no passado, ela continua a mesma, pois o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Nós estamos entrando numa semana especial, por isso eu já gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas, que você deixasse aí o seu comentário, o seu like, e que também se inscrevesse nas nossas redes aí, no nosso canal. Todas as redes da igreja estão sendo apresentadas aí para você, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com as mensagens que aqui são transmitidas. Eu sei que o Senhor tem tocado a sua vida e por isso nós pedimos que você compartilhe ela com o maior número de pessoas. A Bíblia nos diz no capítulo 16 de Provérbios, Salomão nos dizendo uma palavra muito importante. Ele disse assim, olha, podemos até fazer os nossos planos, mas o ok, a palavra certa para colocá-los em práticas, vem do Senhor. Lá no versículo 20 ele vai dizer que aqueles que andam e seguem os planos de Deus, esses podem alcançar sucesso, felicidade. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Este é o mês de Nissan na cultura judaica e considerado pela tradição rabínica o mês mais importante das maiores revelações lá do Gênesis, daquilo que Deus tinha preparado para a minha e para a sua vida. Segundo o Talmud, tanto os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó nasceram e morreram neste mês de Nissan, mas nesta semana, quase todos os acontecimentos da vida de Jesus, os acontecimentos da vida dos nossos patriarcas, pais da fé, descendentes de Abraão, aconteceram neste mês. A grande saída do povo do Egito, da Páscoa, aconteceu neste mês, em que nós estamos entrando aí nesta semana que antecede revelações profundas. Por isso, eu gostaria de, junto com você hoje, tentar responder algumas perguntas. Por que Deus provou Abraão? Por que Deus nos coloca à prova? Por que um Deus onisciente precisa me provar? Será que Deus já não sabe de todas as coisas? Por que Ele nos coloca à prova? Nós vamos analisar a vida de Abraão e como que Deus estava revelando a ele algo muito mais profundo do que apenas um simples teste daquilo que Ele tinha para mim e para você. Por isso, compartilhe essa programação e nós vamos nos aprofundar naquilo que Deus tem para revelar as nossas vidas no nosso Lendo e Entendendo a Bíblia de hoje. Deus tem uma mensagem especial para você. Bem, meus irmãos, nós vemos por todas as Escrituras que quase tudo aquilo que Deus revela às nossas vidas é quase como um milagre. Aquilo que Ele revela na sua palavra são coisas que nós não conseguimos explicar, mas é Deus entrando na nossa história para nos fazer coisas grandes. Eu gostaria de trazer para você aí a primeira palavra, a primeira inserção, que é a palavra milagre em hebraico. Essa palavrinha é uma palavra pequena, apenas 2 consoantes. Nes. Essa palavra, segundo o dicionário hebraico, ela quer dizer uma ação de Deus, algo sobrenatural, algo que vem do mundo espiritual e toma a forma física. Mas sabe de uma coisa? Esta mesma palavrinha nes, ela também é usada para significar a vela de um barco. A vela de um barco, ela não é parte do barco, ela está acima do barco. E quando vem o vento e sopra sobre ela, permite que ela possa alcançar a direção que ele tanto espera. Olha essa frase de que significa milagre dentro da cultura judaica. Um milagre é uma demonstração externa da providência divina. A providência de Deus
é aquilo que nos dirige, o movimento das nossas vidas e nos mantém no caminho que nós escolhemos. É como que Deus estivesse soprando nas nossas vidas, como as ondas vêm atrapalhando e muitas vezes tentando nos impedir. Mas com a vela e o sopro de Deus, nós podemos encontrar força necessária para nos mover na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Do mesmo modo que uma pessoa que experimenta um milagre, ele não consegue explicar as coisas. A palavrinha Nes, ela encapsula, ela traz esse significado de uma ocorrência sobrenatural que está fora de nós mesmos. E olha, essa palavrinha ela é uma palavra pequena, ela só tem 2 letras em hebraico. E estas 2 letras, elas têm um significado profundo. Olha, a primeira letra quer dizer é Nã. Pode colocar aí para nós a letra para que você entenda. Essa próxima palavra está aí, Nã. Essa letrinha, ela significa queda, sofrimento, infortúnio. Quando as coisas acontecem na nossa vida, essa palavrinha diz, vai vir muitas coisas sobre a sua vida. Mas a segunda palavra, a segunda letra dessa palavra é Samesh. E essa letrinha no alfabeto hebraico, toda letra no alfabeto hebraico tem um significado. Ela diz elevação, salvação, redenção. Um milagre em si é a combinação destes 2 elementos. Quando você está enfrentando as provações de tudo aquilo que vem sobre a sua vida, Deus vem com uma força sobrenatural e te resgata, te traz a salvação. Então, a palavrinha Nes é um lembrete que mesmo você estando numa situação onde você não vê uma solução, de repente, Deus pode fazer um milagre nas suas vidas. Mesmo que pareça que nada vai dar certo, que com seus esforços você não vai conseguir, você diz, eu não posso fazer nada. E de repente, você vê a força divina entrando em ação e você então pode descansar. Porque você estava se desesperançado, mas Deus entra com a providência. A salvação pode chegar. O milagre que você tanto espera está a caminho. Cabe a mim e a você, como uma vela, recebermos o sopro de Deus e deixar que Deus nos direcione na direção que Ele quer, que Ele nos coloque no caminho certo. Mas aí se levanta uma questão, mas por quê que Deus permite as provações? Por que que Deus nos prova? Por que que Deus faria isso com Abraão? Um homem que tanto amava, que obedeceu o chamado de Deus e que ele fez tantas promessas. Um homem que a princípio não podia ter filho e de repente ele tem um filho que Deus o tanto ama e Deus o coloca a esta prova. Por quê? A própria palavra que Deus usa para Moisés registrar no capítulo 22, quando ele diz que Deus coloca Abraão à prova, a palavrinha em hebraico vai ser inserida para você, é Nassar. O Nesh, dependendo da tradução, próxima inserção, ela significa um teste que Abraão foi testado. Ele traz uma ideia de rever a qualidade de alguma coisa. Eu disse, eu sei, Abraão, que você tem sido um servo fiel, que você me obedece. Não é que Deus estava querendo simplesmente provar a vida de Abraão, mas para que Deus reconhecesse que ele era fiel. Não, Deus estava querendo mostrar ao próprio Abraão a qualidade da fé dele, a autenticidade daquilo que ele servia. Sabe, lembre-se de que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas, Deus conhecia o coração de Abraão. Mas o propósito do teste não era satisfazer a curiosidade de Deus, mas era fazer com que Abraão pudesse servir de exemplo para nós, para que possamos passar por cima das provações e que o teste de Deus na nossa vida, Ele quer trazer algo profundo. Ele quer fazer com que as pessoas ao nosso redor possam ver que Deus continua fazendo milagre em nossas vidas. Que nós podemos confiar na promessa de Deus. Deus tinha prometido um filho e de repente Deus vem pedir esse filho a Abraão. Deus está dizendo, você confia que eu prometi fazer de você uma grande nação? Você pode confiar na minha promessa se alguma vez
fé foi exibida, nós podemos dizer que neste momento ela seria exibida. Por isso que mais tarde Abraão vai ser chamado de o pai da fé, porque ele creu por cima das circunstâncias. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé Abraão oferece Isaque porque ele acreditava que se fosse necessário, Deus o ressuscitaria. Olha essa próxima inserção que eu quero colocar com você. A grande questão de Deus com Abraão era: Abraão, você me ama muito mais do que o dom que eu te dou, do que as bênçãos que eu te dou. Você ama a mim, o próprio Deus, muito mais do que todas as coisas. Eu gostaria de trazer para mim e para você, aos nossos dias, com tantas bênçãos que recebemos no século 21, muitas vezes Deus pergunta para nós o mesmo que ele perguntou a Abraão. Eu tenho abençoado você, eu tenho dado para você muitas coisas que você tem pedido, mas você me adora pelo que eu posso fazer a você ou pelo que eu sou? Sabe, eu comecei a ter um relacionamento com Deus por causa das bênçãos e dos relacionamentos que Ele trouxe à minha vida. Sabe, a tradição judaica vai dizer que Abraão passou por muitos testes durante a sua vida. Eles até numeram o número 10 como que uma plenitude de muitos testes. E um livro de escrita judaica que conta a ética do povo judeu vai dizer que cada teste que ele passava exigia um grande sacrifício de sua parte. Primeiro, ele teve que abandonar o conforto de sua família e ir para uma terra distante que ele não sabia onde Deus o colocaria. Ser um peregrino na terra, sabe, tirar todo o seu bem-estar e andar no mundo sem saber aonde ir, mas confiando na palavra de Deus. Deus estava querendo dizer: olha, eu sei que você recebeu muitas bênçãos, mas eu quero trabalhar no seu ego. Eu quero fazer de você um exemplo. E a cada teste, olha só essa frase, a cada teste, Deus estava dizendo para Abraão: será que você pode cortar um pedaço do seu ego? Será que você pode deixar a sua agenda de lado e aceitar a minha agenda? Será que você pode reconhecer que o que eu tenho para você é muito importante? Será que você reconhece que eu valorizo mais obediência do que sacrifício? Lembra a semana passada que nós falamos de Caim e de Abel? A obediência ao sacrifício. Será que nós estamos dispostos a deixar muitas vezes aquilo que nós tanto queremos para obedecer aquilo que Deus tem para nós? Por quê? Porque isso vai trazer grandes benefícios. Deus queria, por meio de Abraão, ali revelar algo muito mais profundo que seria mais tarde apresentado a nós, o amor do Pai, ao oferecer o seu filho como um sacrifício por mim e por você. Mas você sabia que a norma social também eles reconhecem muito o sacrifício, aquilo que as pessoas fazem, sabe? Todos admiram pessoas que deixam muitas vezes o seu bem próprio para se oferecerem bem do outro. Um filantropo, uma pessoa que ele tem muitos bens, mas que ele abdica de talvez conquistar mais um carro, mais uma casa, mas ele pega o seu bem para ajudar, fazer o bem ao próximo. Um treinador de futebol que poderia passar tempo com os seus filhos, com a sua família, que se abdica de tempo com os seus para tirar tempo num sábado, num domingo, para ver o seu filho fazer um gol e se tornar feliz. Sabe, nós vemos essas pessoas como inspiradoras, como uns verdadeiros super-heróis. São pessoas que aceitaram um teste, aceitaram um desafio. E era isso que Deus estava querendo fazer com Abraão. Sabe, Deus disse: Abraão, você já passou por muitos testes, mas eu tenho um teste ultimato que eu quero fazer com você, porque este teste vai revelar algo muito profundo, não só sobre você, mas até mesmo sobre a minha pessoa, porque eu escolhi você, Abraão, para ser o pai da maior religião, do maior relacionamento com o verdadeiro Deus. Sabe que Abraão, dos seus descendentes, vai sair aí o judaísmo, vai sair o islamismo e depois Deus vai revelar o cristianismo, o verdadeiro relacionamento que Deus tem para as pessoas.
Segundo um rabino, Dom Isaac Abarbanel, em 1400, ele nos diz que um teste é qualquer situação que exige mais de você do que você pensa que você tem. Um teste é como que se você usasse a sua mente racional e você não conseguisse compreender e dissesse, isso é impossível, o que Deus está pedindo de mim. Eu não consigo passar por este teste, sabe? Eu não posso fazer isso com as habilidades que eu tenho dentro de mim. Está além de quem eu sou. Por isso que dentro da cultura judaica, um teste e um milagre estão diretamente relacionados. Você só passa pelas provas, pelo teste, pela fé, quando você crê na palavra de Deus, quando você reconhece, sem ajuda divina, eu não vou conseguir passar. Então, nós podemos dizer que os testes estão intimamente relacionados em hebraico, por isso que, segundo os estudiosos, é quase que a mesma palavra. Apenas o acréscimo de uma letra a mais vai formar a palavra milagre em hebraico. Um milagre, já falamos, é quando Deus quebra a lei natural e age sobrenaturalmente nos poderes limitados da natureza e faz algo para nos provar que Ele existe e quer fazer algo maravilhoso em nós. Um teste é quando Deus convida eu e você a provarmos para as pessoas que Deus pode fazer um milagre através das nossas vidas. Pessoas que passam pelo teste, normalmente, sempre trazem milagres à realidade. É como que nós, quando passamos nos testes que Deus nos dá, estamos refletindo aquilo que lá no Gênesis, no Éden, Deus fez. A imagem e a glória de Deus. Jesus disse que Ele nos provaria, nos testaria ao longo da nossa caminhada, para que nós pudéssemos cada dia mais nos parecermos com Ele, com o Filho amado do Pai. E o texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, o nosso texto-chave, é um texto muito conhecido. É o texto de Gênesis, capítulo 22, quando Deus disse que Ele vai provar Abraão. Olha só, algum tempo depois de todas as promessas que tinham acontecido, depois de Abraão não ter esperado a promessa de Deus, daquilo que ele receberia, e ele tenta ter um filho por suas próprias forças. Depois que Isaac então nasce, Deus disse, olha, eu ainda estou contigo, eu cumpro as minhas promessas. Deus diz, agora eu quero fazer um teste com você, Abraão. Deus testou Abraão e disse então a Abraão, eis-me aqui, Senhor, pode falar comigo. Deus diz, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem eu prometi dar para você, Isaac, não Ismael, aquele filho a quem tu amas, e vai até Moriá e oferece-o ali em holocausto, num sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi, ou uma outra versão vai até dizer, sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei quando você chegar lá. Deus estava fazendo um teste com Abraão. Existem muitos tipos de testes que Deus faz nas nossas vidas, mas todos os testes nos levam a quebrar barreiras. Quando nós somos testados e somos provados e passamos por dificuldade, Deus está querendo nos fazer crescer. Por isso que a Bíblia diz que junto com a prova, Deus nos dá a força necessária para vencermos, para passarmos por aquela prova, porque Deus quer que nós cresçamos, que nós sejamos melhores, que nós superamos velhos hábitos, que nós confiamos mais em Deus. Sabe, quando nós vamos na academia e começamos a fazer alguns exercícios, nós estamos querendo desenvolver novas habilidades, novas forças, confiar mais naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos nos fortalecer. Quando Deus nos coloca à prova, Deus está querendo nos levar além dos nossos limites e que nós possamos confiar nele, na sua promessa, naquilo que ele tem para nós. E o teste último, o teste máximo que Deus faz com Abraão, Deus estava querendo levá-lo a uma barreira de sair do propósito da criação e se alinhar com o Criador. Este foi o teste que Deus quis oferecer a Abraão, dizendo, Abraão, oferece-me o teu filho. Eu quero que neste momento, ao você estar fazendo este ato,
você vai entender, você vai compreender o que eu vou ter que fazer para trazer a humanidade de volta. A Bíblia diz que Abraão não questionou a Deus. É algo muito profundo. Por isso que mais tarde Abraão vai ser chamado de o pai da fé, porque em nenhum momento a Bíblia diz que ele questiona a garantia, a justiça que Deus dá, apesar das muitas tribulações que ele estava passando, a não ser no momento em que a Bíblia diz que Deus diz a Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra. Ele pergunta se ele poderia clamar por aquele lugar. Mas esse é o único momento em que a Bíblia diz que Abraão até questiona Deus. Mas aqui neste momento, Abraão, ele vai passando por muitos testes e vai nos mostrando como nós podemos entender aquele versículo de Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, pela sua fé, ele agradou a Deus. Mas só que tem uma coisa. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, ela gera uma mudança em nós. E normalmente, quando a gente passa por um teste, tem algo maravilhoso que Deus quer, muitas vezes para trazer outras pessoas para si, assim como ele usaria Abraão. Mas o teste de oferecer Isaac era um teste que não fazia absolutamente sentido nenhum para ele. Disse assim: Senhor, como? Tudo que o Senhor me pediu, eu tenho feito. Era como se Deus estivesse falando: eu quero tratar com o seu ego. Eu quero fazer você entender que você precisa ser maior do que até mesmo a fé que você está fundando, a fé do judaísmo. Eu estou querendo levar você a algo muito mais profundo. Segundo a cultura judaica, eles chamam este momento de que Abraão vai oferecer Isaac de o Akedah, a amarração de Isaac. Algo que não fazia sentido. Era algo como se Deus estivesse dizendo: eu quero que você se esvazie de tudo que você tem. Daquela sua esperança de ter um filho que vai dar sequência à sua descendência, daquilo que eu prometi para você. Eu sei que você já está idoso, eu sei que eu tenho sido bondoso, tenho cumprido tudo o que eu tenho feito a você, mas lembre-se, Abraão, as minhas palavras não voltam atrás e eu prometi. Agora eu quero fazer um teste com você. Eu quero que você continue sendo um exemplo para todas as pessoas. E isto vai servir para que todos entendam que eu busco de você o seu melhor, porque um dia eu vou dar o meu melhor para você. Por isso Deus disse: olha, pega Isaac, o filho a quem você ama, não Ismael, aquele que você tentou alcançar com suas próprias forças, aquele a quem você deu ouvido à sua esposa e por um certo tempo, mas pegue o teu Isaac e leve à terra de Moriá e ofereça em um sacrifício em um local que eu te mostrarei lá. Pela fé, você precisa ir sem nenhuma explicação, sem dar desculpas, sem questionamento, como o próprio Filho de Deus mais tarde vai nos dar um exemplo. A Bíblia diz que Abraão, ele acorda de madrugada, prepara todas as coisas, fala com o seu filho e eles vão a caminho de Moriá. A Bíblia diz que Deus envia o seu filho para tomar o nosso lugar, morrer no nosso lugar. Muitas pessoas e muitos judeus não conseguem entender, mas aqui Deus estava revelando algo sério. Deus estava querendo que Abraão demonstrasse ao mundo aquilo que a princípio não faria sentido, aquilo que muitos não conseguem entender, como que Deus deixou a sua glória, tomou a forma de servo e veio tomar o nosso lugar. Sabe, mas Deus queria usar Abraão para testemunhar naquele momento dramático, algo arrepiante, algo em que ele ofereceria o seu filho. Deus estava dizendo: Abraão, isso é o que eu irei fazer. Eu quero revelar a você o meu sentimento. Eu quero revelar a você aquilo que eu vou passar, de oferecer o único filho, o unigênito, por amor de todos. Naquele dia, a Bíblia diz que Abraão realmente se tornou o pai da fé, porque ele não desobedeceu, pegou o seu filho, pegou todas as coisas. A Bíblia diz que ele pegou a faca, ele pegou o fogo, ele se preparou e foi ao caminho de Moriá. Sabe, não era apenas uma criatura lutando com o seu ego, mas na verdade Deus estava querendo ali fazer algo real. Deus estava querendo usar a vida de Abraão como uma tipologia daquilo que ele faria
em nós. Sabe? Olha essa frase que eu gostaria de botar aí para você. Na linguagem dos sábios, eles dizem que Abraão, ele se tornou um canal, uma carruagem daquilo que Deus tinha. Deus queria usar Abraão, e naquele momento, eu vou colocar uma frase aqui profunda para você, para se tornar uma janela pelo qual nós podemos ver o próprio Deus. Lembra que a semana passada nós mencionamos que Deus usa pessoas como pontes para conectar as outras? Deus estava usando, olha, eu vou abrir uma janela aqui, o entendimento de muitas pessoas, de algo que ainda vai acontecer mais ou menos 3.000 anos mais tarde. Mas Deus estava dizendo, Abraão, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja conseguindo conceber com a sua mente, você tem uma missão e você precisa cumpri-la. Mesmo que seja difícil para você pegar o seu filho, mas você vai me obedecer. Não foi um simples ato de um estupor religioso. A Bíblia diz que ele foi consciente. Ele entendeu e obedeceu. Durante 3 dias, a Bíblia diz que eles caminharam. Segundo as datas e os estudiosos, eles podem nos dizer que desde este momento de Abraão até a chegada de Jesus, passaram-se 3.000 anos. E a Bíblia diz que um dia para Deus se equivale à mesma coisa que 1.000 dias e 1.000 dias para Deus como um ano. Deus esperou muito tempo, mas mesmo que nós não conseguimos entender, Abraão não vacilou, Abraão não voltou atrás. Talvez por dentro ele tinha muitas perguntas, muita confusão, mas por fora ele dava passos firmes. Por fora o seu semblante era de que alguém que estava cumprindo algo nobre. Como Jesus. A Bíblia diz que ele teve certa dificuldade lá no Getsemane, mas ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai, porque o plano da eternidade era de que o Cordeiro fosse sacrificado no nosso lugar. Deus estava começando a desvendar o seu plano, de enviar o seu filho, aquilo que ele tinha revelado a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sabe, a Bíblia diz que chegando na base do monte, Abraão coloca a lenha sobre as costas de Isaac e eles começam a subir o monte lá em Moriá. Da mesma maneira como Jesus toma o madeiro, a cruz sobre os seus ombros e ele vai carregando rumo ao Calvário. Segundo a tradição judaica e os estudiosos, neste mesmo monte, aonde Abraão colocou Isaac sobre o altar, foi onde Deus ofereceu o seu filho por nós. Como uma ovelha muda, como Isaac, que não abriu a sua boca, Jesus, ele foi fiel, sem resmungar, sem falar nada. Como disse João Batista, ele seria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Quando Abraão chega lá, a Bíblia diz que ele prepara as pedras, ele coloca Isaac sobre o altar, ele amarra o seu filho, ele pega um cutelo e ele levanta no momento de dizendo ao Senhor, eu creio que mesmo que o meu filho morra, o Senhor é poderoso para o ressuscitar novamente. Mas a Bíblia diz que, tremendo ou não, quando ele levanta a sua mão, Deus diz, Abraão, não faças isto. Eu sei e posso ver que você realmente me teme, pois você não me negou o seu único filho, o seu filho amado. Deus estava dizendo, mas neste momento eu vou abrir um portal para que todas as pessoas possam ver aquilo que há de acontecer um dia, porque para os seres humanos poder transcender, eu vou abrir um portal. Sabe, não tenho essa palavra para vocês, mas lá no livro de Gênesis, eu vou ler esse texto com vocês, capítulo 22, vou pegar aqui a minha Bíblia eletrônica, olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, depois do capítulo 22, em que Abraão está lá, em cima do monte. A Bíblia diz que naquele momento, o anjo do Senhor bradou e disse, Abraão, Abraão. Sempre que Deus fala 2 vezes, Deus está querendo chamar a nossa atenção. E Abraão respondeu então, eis-me aqui. E aí ele diz, não toques o rapaz, pois eu sei que você teme a Deus.
E então Abraão, levantando os olhos, a Bíblia diz que ele viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e Deus disse: pegue este carneiro, ofereça-o no lugar de seu filho em sacrifício. E olha o versículo 14, aqui tem uma revelação profunda. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jireh, o Senhor providenciará. A palavra Jireh em hebraico, ela está ligada a ver. Deus está vendo o que você está fazendo e Ele vai prover. Quando nós tomamos uma iniciativa, o texto vai dizer, assim até hoje, as pessoas dizem este provérbio: no monte do Senhor, o Senhor proverá. O Senhor verá a nossa atitude. Mas sabe o que é mais lindo? Veja esse versículo que eu colocaria aí para você agora. Romanos capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o seu Filho por nós todos, Ele o entregou. Será que Deus não nos dará agora, graciosamente com Jesus, com o seu Filho, todas as coisas? Deus estava dizendo: olha, para Abraão eu poupei ele de oferecer o seu filho Isaque, mas eu vou ir até o fim. Para Abraão, eu só queria revelar o sentimento de um pai em oferecer os seus filhos, mas por meio de você, Abraão, por meio da sua fé, por meio dos seus descendentes, eu quero abrir, quero fazer com que eles possam olhar nos textos sagrados e possam ver na vida dos mártires, na vida de muitas pessoas do passado, de que é possível viver acima das dificuldades, que o crente em Jesus pode receber, por meio do seu sacrifício, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus está vendo a sua dificuldade. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas dores, mas um que foi testado, provado em tudo, mas que não pecou, porque mesmo sendo sem pecado, tomou o nosso lugar. Por meio do seu sacrifício, abriu um caminho. Sabe, eu já mencionei aqui o Dom Isaac Abarbanel, mas ele diz que em torno de 1400 ele viu muitos judeus, homens e mulheres, crianças pequenas e idosos, que morreram torturados, queimados na fogueira, por amor do nome de Deus. Não negaram a Deus. E pelo seu testemunho, eles não gritaram, não proferiram palavra nenhuma em expressão de dor, mas deixaram ao mundo um testemunho de paz e de serenidade. Deus está vendo o seu sofrimento. E por meio de tudo que você está passando, Deus está abrindo um caminho para que outras pessoas possam ser alcançadas. Aquilo que Deus fez por meio de Abraão, por meio de Isaque, estava apontando para aquilo que Jesus Cristo viria tomar o nosso lugar. Assim como o povo de Israel saiu do Egito pela morte do cordeiro, que passou o sangue nos umbrais, o anjo da morte passou e disse: aqui já houve morte, alguém já morreu, não precisa eu entrar, alguém já morreu, então o primogênito poderia estar vivo. Abraão e Isaque nos dão um testemunho que mesmo em meio às dificuldades, o nosso Deus, o eterno Pai e o Filho nos deram um exemplo, que quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que o Cordeiro já morreu no nosso lugar, tem perdão para as nossas vidas. Porque este é o maior dos milagres. Jesus Cristo ter passado pelo teste. Eu gostaria de colocar esta frase final aqui para vocês e nós já vamos caminhar para a parte de conclusão desta semana em que antecedemos a celebração da morte e do sacrifício de Jesus por nós, que é a Sexta-feira Santa da Páscoa. Quem crê em Jesus, no seu sacrifício, recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Aonde existem pessoas ao redor do mundo, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o recebem, Ele dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos aqui analisando as Escrituras. O nome desse programa é Lendo e Entendendo a Bíblia. Vemos como Deus se revela por meio das Escrituras para nos mostrar
que o projeto eterno do Pai sempre foi nos trazer de volta a si. É um poder que está além da natureza, além do nosso ego. Deus quer que nós possamos reconhecer que pelas nossas forças nós não podemos chegar de volta a Deus. Mas quando nós reconhecemos que o Cordeiro já morreu no nosso lugar, quando nós reconhecemos que por meio do que o Filho de Deus fez por nós, um milagre pode acontecer. O maior de todos os testes foi Jesus Cristo, que não tinha pecado, que não tinha culpa nenhuma, tomar o nosso lugar, tomar um lenho sobre si, subir o Calvário. E a Bíblia diz que ele olhou todas as pessoas zombando dele e ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E naquele momento ele entrega o seu espírito a Deus. E o maior de todos os milagres acontece. Eu e você, que não tínhamos como chegar ao Pai, agora, ao crer no sacrifício de Cristo, podemos abandonar esta vida de pecado e podemos escrever uma nova história. Esta semana eu estava preparando esta mensagem para trazer para os irmãos, pois é uma semana especial. E eu vi uma ilustração muito interessante do lápis e do apontador. Nós muitas vezes, como um lápis, queremos escrever melhor a história daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas nem sempre queremos que Deus use as provações, os testes, como um apontador, que vão tirando algumas coisas que impedem de nós vivermos tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, o processo pode ser difícil. Muitas vezes vai gerar dor, vai machucar. Deus vai ter que tirar alguns pedaços. Mas sem o apontador, você não conseguirá escrever melhor. Sem reconhecermos o que Jesus Cristo disse, que se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não reconhecermos que precisamos nos dobrar diante da cruz de Cristo e reconhecer que é por meio do Filho de Deus que se ofereceu por mim e por você, não tem como nós nos chegarmos a Deus. Mas quando reconhecemos que Ele já tomou o nosso lugar, e aí, se com os nossos lábios nós confessarmos e crermos no sacrifício de Jesus, e com o nosso coração nós cremos que Ele fez isto por nós, disse o apóstolo Paulo, nós podemos alcançar a salvação. Isto é o que Deus quer para você. Essa semana em que nós celebramos a Páscoa é muito mais do que lembrarmos a saída do povo de Israel lá do Egito, mas é celebrarmos tudo aquilo que estava apontando para o que Jesus estaria fazendo por nós. Por isso, é importante olharmos as páginas da Sagrada Escritura e sempre estarmos buscando entender que foi por você, foi por mim, que Jesus tomou aquele lugar. E Ele quer que eu e você lemos as suas Escrituras e reconhecemos que Ele é o Verbo vivo que se fez carne, veio, caminhou entre nós, viveu uma vida que não era minha, sabe? Era uma vida de pecado que eu não conseguiria chegar até Deus. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, sofreu a nossa dor para que nós pudéssemos ser trazidos de volta ao amor do Pai. E é com isso que eu gostaria que você estivesse nos acompanhando e compartilhando essas mensagens com as pessoas para nós reconhecermos que Deus tem um plano maravilhoso. Assim como Ele se revelou a Abraão no seu amor, nós vamos ver que até mesmo por meio de Abraão e pelos seus descendentes, Ele vai revelar o processo da nossa caminhada para alcançarmos e podermos viver aquilo que Deus disse a Abraão. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí eu já te convido para a semana que vem estar conosco aqui, aonde estaremos lendo e entendendo a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e uma Páscoa e uma celebração da ressurreição de Jesus abençoada para a sua vida nesta semana.